Encontros com o Futuro. Hoje com um convidado muito especial, João Paulo Figueira, gerente de desenvolvimento sustentável da Special Dog Company. Meu nome é Matthew Schurtz, sou diretor do World Observatory. Encontros com o Futuro é uma iniciativa do World Observatory, da ESPM e da Prime, braço das Nações Unidas para as faculdades de negócios no Brasil e no mundo. João Paulo, muito bem-vindo. Muito obrigado, uma satisfação estar aqui com vocês. O João Paulo, conta pra gente o que faz essa empresa, que eu gosto muito do nome, Special Dog Company. Bom, somos uma indústria de alimentação animal. Então nós produzimos ração para cães e gatos, né? Isso já há 23 anos, então é uma empresa com 23 anos de fundação. Antiga. Já temos hoje algo em torno de 1.850 colaboradores. Uau, sensacional. E estamos localizados no interior de São Paulo, num pequeno, mas próspero município chamado Santa Cruz do Rio Pardo. Sei. E esses 1.800 ficam lá ou ficam espalhados pelo Brasil? Boa parte fica ali. Nós temos ali a nossa única unidade Fabril. Sim. E nós temos mais 3 CDs, Centros de Distribuição, no Paraná e em Minas. Então eu diria que ali concentra talvez 90% dos nossos colaboradores. E me diz uma coisa, que marcas de comida de cães e gatos vocês produzem? Eu conheceria alguma? Special Dog é o principal deles, né? É o produto de maior volume e que dá o nome fantasia à organização, né? Sim. Nós temos também a linha Ultra Life, que é uma linha premium especial, e nós temos a recém-lançada Bio Natural, que é uma linha que traz vários apelos e atributos de sustentabilidade, que já é um produto super premium natural. Então são esses 3, principalmente, produtos que nós temos nas linhas premium, premium especial e super premium. E me explica o que é comida de cachorro natural. Qual é a diferença? Exatamente. É vegetariano? Não. Todos são? Não. Nenhum. Não é vegetariano. Tá. Na verdade, cães e gatos, principalmente os gatos, eles são carnívoros, né? Os cães a gente já considera onívoro, então ele se alimenta tanto de fontes vegetais quanto animais, mas nós não temos hoje em nossas linhas nenhum produto vegetariano. Tá. Né? Então o natural vem de ingredientes não sintéticos. Então a gente acaba não utilizando corantes, a gente acaba não utilizando também alimentos que têm origem transgênica, né, que utilizam de transgenia e alguns como outros. Sojas. Exatamente, a soja, o milho, principalmente as commodities, né? Então a gente tem essa garantia da ausência de transgenia. Então, basicamente, a definição de natural dentro de pet food se dá pela quase ausência de produtos sintéticos na composição. E custa mais caro? Não, Não? não custa mais caro. Essa linha Super Premium já é uma linha com valor agregado maior. Então, esses ingredientes cabem dentro da formulação sem que a gente precise elevar os preços que são praticados de uma forma geral. Me conta um pouco a história da empresa. Como começou 23 anos atrás? Qual é a proposta? A Special Dog é uma empresa familiar, né? Continua familiar, nasceu familiar, continua familiar nesses 23 anos. Hoje, a segunda geração ela já ocupa cargos de diretoria dentro da organização, né? O CEO é um dos fundadores e o seu irmão é hoje o presidente do conselho, né? Essa é a estrutura atual. A empresa ela nasceu em 2001, vinda de um período com beneficiamento de café, passando pelo beneficiamento de arroz, e em algum momento, lá em 2021, houve essa grande sacada. O negócio não ia bem, né, com relação a cerealista, aquele comércio de cereais, e veio a sacada, então... Eles estavam vendendo café e arroz. Até a década de 90, com o café muito forte ali na nossa região, então havia essa comercialização de café. Depois, hoje Santa Cruz do Rio Pardo é o primeiro polo arrozeiro do estado de São Paulo, então ali não se produz, né, aliás, não se planta arroz ali na nossa região, mas se beneficia muito arroz, né? E por isso o primeiro polo arrozeiro. O que significa beneficia? Industrializar. Tá. Então tem toda a limpeza, retira a casca e prepara para o consumo. Tá.
Tá. Então o município tem muito isso e o grupo Manfrim, né, a família Manfrim, também tinha essa prática. E no final da década de 90, eles tinham o arroz como principal ingrediente, então, né? E um dos principais clientes do grupo Manfrim eram as cervejarias, que utilizavam o arroz como matéria-prima para produzir cerveja. Uhum. Naquele momento, no final da década de 90, as cervejarias passaram a utilizar o xarope de glicose de milho na composição, em substituição ao quebrado de arroz. E para não perder esse bom cliente, o Grupo Manfrim, então, buscou uma solução, mas não a partir do milho, de fazer o mesmo xarope de glicose, mas a partir do arroz, que era onde eles tinham uma experiência, né? Depois de alguns anos de tentativa, a empresa não conseguiu, em escala industrial, manter a qualidade exigida pelo mercado, desistiu, né? Chegou a vender frota de caminhões, algumas propriedades que a empresa tinha, que a família tinha, para conseguir fazer o negócio acontecer. Não aconteceu, e aí veio essa sacada, porque o subproduto de arroz também era matéria-prima da indústria pet food, da indústria de alimentos para cães e gatos. Sim. E eles viram isso como uma oportunidade e resolveram abrir esse novo negócio. E hoje a gente chega na empresa com mais de 1.800 colaboradores e com faturamento aí nos últimos 2 anos acima de 2 bilhões de reais. Ô, louco, gigantesco. É um negócio já com uma relevância aí econômica. E vende mais comida de cachorro ou de gato? Algo em torno de 90% cães. 90% cães. Que é a maior população de pets no Brasil, né? Ainda é de cães, de uma forma o dobro praticamente do que de gatos, então o consumo também é maior. Então a gente tem um volume bem maior de consumo de alimentos para cães. E a diferença entre premium, super premium e natural, qual é mesmo? Sim. A composição nutricional, os claims, os aditivos que são inseridos ali, né? Sim. Todas essas faixas, né, essas categorias de produtos, elas entregam qualidade, né? Elas não competem por preço. Lógico, o fator preço ele é sempre importante, mas ali a gente tem outros fatores envolvidos. Mas conforme a gente vai crescendo nessas 3 categorias, a gente está falando de um potencial de agregar mais claims, mais insumos, mais diferenciais à formulação, mas todos eles garantem qualidade sem dúvida nenhuma. E eu tenho a impressão que a população de cães e gatos aumentou muito no Brasil, de pets em geral. É verdade isso? É verdade, vem aumentando ano a ano. E sobretudo na pandemia. Também. Também na pandemia? Hoje ainda nós temos um cenário no Brasil, talvez não seja a realidade dos grandes centros, mas no Brasil como um todo, a gente tem uma realidade de ainda 50% da população de cães e gatos que não estão dentro dos lares. São animais de rua. Então tem um volume muito grande 50%? ainda. 50%? Tem um enorme potencial, e inclusive somado, né, esse 50% se soma animais que ainda não comem pet food. Tá. Que ainda se alimentam. Quanto que não comem pet food? Aproximadamente 50%. Também. Esses de rua, eles comem na onde? A somatória desses animais de rua, mais o que recebe uma alimentação caseira, vamos dizer assim, uma sobra de comida, hoje ainda representa algo em torno de 50% do mercado. Então é um potencial enorme ainda de crescimento desse mercado, mesmo sem o crescimento da população de cães e gatos. Né? Porque o ideal, inclusive, é que esses animais não estejam em situação de rua, né? Sim, com certeza. E o ideal é que eles comam ração, certo? Essa ração é feita especialmente para a nutrição que eles precisam, ou não? Tem toda uma tecnologia envolvida, né? Hoje a nutrição animal ela está muito próxima da nutrição humana, né? Com relação a nível de exigência e cuidado. Então, sim, hoje um animal, diferente de nós, que nos alimentamos de vários alimentos diferentes ao longo do dia ou ao longo de uma semana, por exemplo, o animal acaba comendo somente aquela dieta ao longo de praticamente sua vida toda. Então é primordial que a gente... E ele não cansa? Não cansa. Aquela questão de enjoou e não... Isso não existe, né? Não existe? Não existe. Isso está mais na cabeça do tutor, do dono, do que propriamente no gosto do animal, né? Então, todo cuidado é necessário para que esse animal receba toda a nutrição adequada, balanceada, para que ele tenha longevidade, qualidade de vida e bem-estar ao longo dos seus 10, 15, 20, 25 anos que cães e gatos costumam viver, né? Sim.
Me diz uma coisa, o que faz o gerente de desenvolvimento sustentável? Bom, eu iniciei minha trajetória na Special Dog há 18 anos. Uhum. Eu sou zootecnista de formação. Uhum. E... Bem jovem, então. Sim, eu comecei, logo que eu saí da faculdade, Sim. No mesmo ano que eu saí da faculdade eu já ingressei na Special Dog, então há 18 anos. Você é da região? Sou de Santa Cruz do Rio Pardo mesmo, sim. Sou dali, né? Então continuo morando em casa e na minha comunidade. E ao longo dos 9 primeiros anos, então, eu me desenvolvi na área técnica da minha formação, com pesquisa e desenvolvimento, controle de qualidade, desenvolvimento de fornecedores. E há 9 anos atrás, então bem no meio dessa trajetória, eu recebi o convite para estar assumindo uma nova área que estava sendo criada na Special Dog naquele momento, que é exatamente o Departamento de Desenvolvimento Sustentável. Confesso que não foi uma decisão fácil, porque eu diria que eu não sabia naquela época definir sustentabilidade. Provavelmente eu diria que é fazer a reciclagem do resíduo e plantar árvore. Né? E a gente sabe hoje que é muito mais amplo do que isso. Né? O escopo da sustentabilidade é extremamente amplo. E aceitei o desafio, aceitei liderar e facilitar essa construção. E o objetivo dessa área, e o meu objetivo desde então, é transformar práticas isoladas de responsabilidade socioambiental num valor de sustentabilidade vivido, praticado pela organização e percebido naturalmente, consequentemente e gradativamente pelos demais stakeholders, pela nossa comunidade, por clientes, por fornecedores, pelo mercado de uma forma geral. Para que isso, em algum momento, se tornasse um diferencial competitivo para a organização. Era o que a gente sempre acreditou. E o que se fez? Quais foram as medidas? Quais são os desafios? Conta para mim um pouco a história disso. O primeiro movimento foi responder o que era sustentabilidade, né? Imagina que eu estava assumindo um compromisso, uma responsabilidade enorme, então eu precisava responder essa pergunta. A minha diretoria, que na época eram os 2 fundadores da empresa, né? Um diretor comercial e o outro administrativo comercial e o outro industrial, eles permitiram que eu tivesse um quase ano sabático. Foram 10 meses depois que eu assumi o posto, em que eu não tinha nenhuma responsabilidade por metas, vamos dizer assim, numéricas, né? Nada disso foi exigido naquele momento. Era para estudar. Exatamente. Eu precisava descobrir o que era sustentabilidade e como essa sustentabilidade se aplicava ao negócio da Special Dog. Então foram 10 meses em que eu estudei bastante, eu fui buscar informação, ouvi muito, li muito, e trouxe de volta para a empresa um planejamento a curto, médio e longo prazo. Né? Isso foi aprovado. É lógico que ao longo desses 9 anos as coisas foram adequadas ao longo da trajetória, não foi exatamente aquilo que eu apresentei que foi executado, mas foi um bom norteador. E por falar em norteador, inclusive, o primeiro movimento que nós fizemos foi trazer a Agenda 2030 e os 17 ODS para nortearem esse trabalho. Então, desde 2016, então logo depois que eu cumpri com esses 10 meses sabáticos, né, eu trouxe a Agenda 20, trouxe esse planejamento a curto, médio e longo prazo e a Agenda 2030 e os 17 ODS como norteadores dessa jornada que a gente iniciaria naquele momento. E como se aplicam ao ramo de comida de cachorro e gato? Na verdade, ela é aplicável a qualquer ramo de negócio, né? Então, a gente acredita muito na Agenda 2030 permeando os negócios e direcionando os negócios para o desenvolvimento sustentável. Então, o primeiro movimento que nós fizemos foi a priorização da Agenda 2030. Nós, enquanto negócio, a gente não consegue evoluir, avançar de forma ambiciosa e significativa nos 17 objetivos. Então, nós fizemos um processo de priorização, começando por aquilo que a gente deveria trazer de resultado positivo, mas estávamos trazendo algo negativo, um impacto, por exemplo, um impacto hídrico. Era um dos temas que foram priorizados. Onde pega a água ali? O processo de produção de pet food ele demanda de água no processo de extrusão. Então é um volume significativo, lógico. O que é extrusão? Extrusão é um processo que envolve pressão e alta temperatura na presença de alta umidade, onde a gente entra com todas as matérias-primas que compõem pet food, o alimento para cães e gatos, e ali a gente promove a gelatinização do amido. O amido está presente na forma de uma forma sólida. Nessa composição de pressão, alta temperatura e água, o amido se gelatiniza e aí a gente consegue fazer todos aqueles formatinhos que a gente tem
nos kibbles de ração, né? Nos pellets de ração, e a gente torna o amido disponível para a nutrição dos cães e principalmente dos gatos. Né? Esse processo é um processo necessário. Então, isso que é... Por que principalmente para os gatos? Porque para os gatos, eles são quase que estritamente carnívoros. Sim. E quando a gente vem com uma formulação que também tem vegetais, o processo de extrusão e de gelatinização do amido é fundamental para que ele consiga absorver também. Tá? E que a gente aumente a digestibilidade desse alimento, o aproveitamento desse alimento no trato intestinal dos gatos e dos cães. Então, a gente... Isso vai muita água, é isso? Isso vai muita água, então, consequentemente, a água deveria ser, e foi, um tema prioritário da Special Dog. Um outro tema prioritário, por exemplo... Vocês conseguiram reduzir? Sim, sim, a gente vem com um trabalho bem interessante com relação à água. Nós temos uma meta agora para 2025, o ano base é 2021, de redução de 15% do volume do consumo absoluto de água primária, que é aquela água que a gente tira diretamente da natureza, né, dos lençóis freáticos. E uma meta para 2030, então no médio prazo aí, a gente tem uma meta para 2030 de 50% de redução no consumo absoluto. Isso é extremamente desafiador porque nós não estamos falando de consumo relativo, que fica, de certa forma, camuflado por um crescimento grande da organização. Então, se eu estou crescendo muito, o consumo relativo ele pode até diminuir, mas o impacto lá na ponta, na natureza, no meio ambiente, ele só aumenta. Então, os seus números são absolutos, é isso? Exato, a gente trabalha com números absolutos porque a gente quer medir o impacto. Do seu crescimento. Exatamente, a gente quer medir o impacto lá na ponta. Então, a contrapartida que a gente tem que ter para manter essa redução constante, ele é muito maior do que se fosse relativo. Sim. Então, a gente vem avançando, a gente vai cumprir agora em 2025 com esses 15% de redução. São várias iniciativas, por exemplo, captação de água de chuva, reuso dentro de sistemas fechados no processo. Agora, no primeiro trimestre de 2025, a gente passa, então, a também recuperar o efluente industrial, a tratá-lo num nível para reutilizar para fins secundários no sistema. Então, a gente está caminhando para atingir essa meta de 25 e já direcionando para 2030. Que legal, que legal. Que mais? Qual é a outra área? Me dá mais uma, temos pouco tempo ainda. O outro ODS priorizado, né, desde o início da nossa trajetória, foi o ODS 12, no que tange a gestão de resíduos sólidos. Também um trabalho que nós fizemos que hoje está reconhecido no mercado e a gente tem compartilhado muito essa jornada, né, que é uma jornada inspiradora de fato. Vários desafios ao longo do caminho, mas hoje já se tornou uma jornada inspiradora. Nós hoje já somos uma empresa lixo zero, considerada lixo zero, que são aquelas empresas que conseguem fazer o desvio de aterro de mais de 90% do resíduo gerado. E como é que vocês fazem isso? Ao longo desses anos a gente veio trabalhando, é uma jornada sempre, então é um trabalho gradativo. Foram várias iniciativas ao longo desses anos, como uma reclassificação de resíduos, isso aconteceu, promoção de logística reversa, passando, por exemplo, por design thinking, então a gente olhar a concepção de um produto ou de um processo desde o início para que a gente possa evitar a geração de um resíduo indesejável, que não tem outro destino possível senão o aterro. Então, todas essas iniciativas juntas nos permitem hoje uma certificação, né, rastreada e auditada de 98,6% de todo o resíduo gerado desviado de aterro. Lembrando que dentro desses 1,4% que nos resta ainda, né, de desafio, ainda está o resíduo doméstico, aquele de banheiro, que hoje ainda é obrigatório ir para aterro. A legislação exige que vá para aterro. Então, o percentual que a gente tem de fato de desafio de praticamente zerar o aterro, exceto para essa questão que é obrigatória, é muito pouco. A gente está falando de algo em torno de 0,5% hoje de desafio que a gente ainda tem. É um número que nos coloca entre as 3 maiores indústrias do país em desvio de aterro dentro da certificação lixo zero. Que maravilha! E para o futuro, algum plano ambicioso? Sem dúvida, vários. Não pode parar. A gente, apesar de reconhecer com muito orgulho que a jornada até aqui foi uma boa jornada, trilhamos um bom caminho, a gente entende que tem vários desafios para que a gente possa colaborar com a Agenda 2030 até o seu encerramento
e dali em diante para outros desafios que virão. Então, sim, nós temos vários desafios. Citei a água. Com relação a resíduos, a gente tem esse compromisso de chegar ao lixo zero até 2030. Então, absolutamente sim, nada sim. indo para aterro Sim. até 2030. E várias outras frentes que tangem a educação, ODS 4, ODS 17 de parcerias. Temos vários outros desafios também que estão públicos dentro do nosso programa Mais Sustentável, disponível no nosso site. E uma última curiosidade, João. Você falou que tem 1.800 colaboradores na Sim. empresa. E quantos cães e gatos e o que eles fazem? Lá dentro? Lá dentro. Nós temos um canil e um gatil. Uhum. É uma área, um espaço lindo, maravilhoso, muito visitado. Inclusive agora nesse mês de outubro, a gente tem um evento que se chama Special Day Kids. Uhum. Ao longo do ano isso acontece com os adultos, mas em outubro, pelo mês das crianças, Sim. nós recebemos muitas crianças lá na empresa para conhecer as instalações. Tem pipoca, tem muita diversão, tem teatro. E esse espaço é um espaço que nós temos hoje aproximadamente 30 animais, Uhum. entre cães e gatos. Tem o gatinho e o canil. E esses animais fazem avaliações de palatabilidade dos nossos alimentos, né? Comparativos de formulações e tudo mais. Então é um espaço maravilhoso. Eles acham mais gostoso, exatamente, menos. Exatamente. Então eles participam diretamente do desenvolvimento dos nossos alimentos como provadores. Sensacional. João Paulo, muito obrigado. Foi muito interessante, aprendi bastante e esperamos que possa voltar no futuro nos atualizar do progresso da empresa. Com certeza, agradeço a oportunidade e parabéns pela iniciativa. Obrigado.